Ainda sobre a reflexão de ontem, seja bem-vindo ao canal, desculpa aí, seja bem-vindo ao canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, coopere aí com o canal Cultura Reformada, eu sou o pastor Ademir. Eu quero continuar naquela reflexão de ontem, tá certo? Por exemplo, no segundo ponto aqui, não é do capítulo 1, Calvino fala bem assim, é citado João Calvino, ele fala: segundo, Calvino destacou o ouvir adequado por causa do seu alto respeito pela pregação. Calvino via a pregação como um meio que Deus usa para outorgar salvação e bênção, não é? Já aqui podemos perceber de maneira tão clara o grande valor da pregação, não é? Porque a pregação é a ferramenta, é o meio determinado por Deus para outorgar, para trazer salvação, não é, ao incrédulo, aquele que está ali perdido em sua vida, não é? E Deus usa a instrumentalidade da pregação justamente para dar fé a esse pecador e então haver salvação. Então é por meio da pregação do Evangelho, a pregação fiel do Evangelho, que Deus promove salvação no poder do Espírito Santo. Então veja como é importante. Significa dizer que outras coisas não vão cooperar para isso de verdade, não é? Nenhuma atividade inventada por comunidades cristãs, atividades cênicas, não é? Artes cênicas, no caso, atividades que as pessoas criam para atrair, né, de repente no culto, nada disso coopera com a salvação de ninguém, nada disso pode transformar o coração de ninguém. Se as pessoas vão atraídas para as comunidades, não pela pregação do Evangelho, mas por outras coisas, né, como de repente tocar no louvor, na banda da igreja, participar de algum departamento, não é, ou porque simplesmente o ambiente, como aquela comunidade é estruturada, não é, de maneira dinâmica e atrativa aos olhos, não é, isso então pode gerar conversões falsas, não é? Infelizmente, conversões falsas, não conversão ao Evangelho, não é a Cristo, mas conversão àquela comunidade com aquele determinado estilo. A pregação é o meio pelo qual Deus nos abençoa e Deus também, principalmente, opera a salvação em nosso coração. Continua dizendo bem aqui, ó. Calvino disse que o Espírito Santo é o ministro interno que utiliza o ministro externo da palavra pregada, no caso. Não é? O ministro externo prega a palavra vocalmente e ela é recebida pelos ouvidos, mas o ministro interno verdadeiramente comunica a coisa proclamada, que é Cristo. E aí podemos realmente ver o alto valor da pregação na igreja. Não é? Enquanto o pregador fiel, aquele que prega expondo a palavra de Deus, realmente mostrando, né, a mensagem de Cristo para a igreja, quando ele prega, não é? O próprio Espírito Santo é quem está ministrando ao coração do rebanho, ao coração daquelas pessoas. E isso falando com os cristãos, com os crentes genuínos ali, como também para aqueles que estão, de repente, visitando a igreja. É por meio da pregação que o verdadeiro pastor, não é, que é Cristo, chama o seu povo, chama as suas ovelhas. No fim, por mais que nós estejamos ouvindo a voz de um homem que se preparou para pregar, ainda assim é a voz do pastor Jesus Cristo, não é, que as ovelhas dele ouvem. Por isso é tão importante a pregação para nós. Não é? Nós reformados realmente damos ênfase à pregação do Evangelho, à exposição da palavra de Deus. Por isso que os cultos reformados, eles são simples, não é? No que diz respeito a não criarmos nesse sentido nenhum tipo de atrativo dinâmico que realmente acabe conquistando as pessoas, não é? Ou vislumbrando essas pessoas por causa de algo bonito que é demonstrado, por causa de artes no meio do culto, por exemplo. Há comunidades que são assim. Os irmãos sabem muito bem que há comunidades em que o momento que é chamado de culto parece mais um show de calouros, né? Então são muitas oportunidades, são muitos hinos cantados, né? Muitos e muitos hinos mesmo, e há pouco destaque para a pregação, não é? Então falta destaque em termos de tempo, não é? Não se dá tempo adequado à pregação, muito louvor e muita música, vamos dizer assim, e pouca pregação, e também não há um esforço, uma ênfase dada à preparação, não é, para a pregação, para que haja uma exposição sincera e fiel da palavra de Deus, não é? Então isso realmente nos mostra como muitos acabam desvirtualizando e não valorizando a santa palavra de Deus. Acredite numa coisa, irmãos. Nada que nós inventemos, absolutamente nada, nenhuma metodologia de crescimento de igreja, não é? Nenhum tipo de evangelismo dinâmico
com artes cênicas, com atrativos aos olhos, não é? Ou impactos emocionais, nada disso pode trazer vida àquele que está morto em delitos e pecados. O único meio determinado por Deus, a única ferramenta dada por Deus a nós como igreja é a pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É o que aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Então precisamos realmente dar ênfase à pregação, uma pregação fiel, onde há um preparo, não é? Para que a comunidade seja realmente alimentada e ouça a exposição fiel da palavra de Deus. Quando isso acontece, então é o próprio Cristo, o bom pastor, quem fala às suas ovelhas, quem chama as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz. Por isso, valorizemos, não é, o papel da pregação. Jamais entenda a pregação como algo secundário. Não é? Uma comunidade, para ser realmente uma igreja fiel, precisa colocar a pregação da palavra em seu devido lugar, não é? E não na periferia da programação de um culto, mas no lugar central, que é o lugar da pregação da palavra de Deus, tá bom? Então, reflita aí, Deus abençoe e até o próximo vídeo.